Esse vídeo tem o intuito de apresentar as características do padrão de projeto Observer e sua aplicação. Realizado por Daniele Andrino dos Reis, aluna da FATEC Zona Leste, frequente da matéria de Laboratório de Engenharia de Software, dado pelo professor Antônio Carvalho. Iniciaremos o vídeo falando um pouco sobre padrão de projeto. Por que usar um padrão de projeto? Bem, o padrão de projeto, eles são vários detalhes que compõem o desenvolvimento de um software. Ele não é obrigatório, ele é uma escolha para cada desenvolvedor ou time que está trabalhando em um software. O padrão de projeto ele tem como objetivo principal atender às necessidades específicas e precisas dos objetos. Ele surgiu na década de 70 por Christopher Alexander. Ele definiu 2 pontos fundamentais para a criação de um padrão, da qual ele teria que conter as características de encapsulamento, generalidade, equilíbrio e abstração, e o formato ter nome, exemplo, contexto, problema e solução. Um outro objetivo também é que ele facilita o desenvolvimento de software com soluções reutilizáveis, ou seja, ele nada mais é do que um auxílio para o seu desenvolvimento de software. Bem, o padrão Observer é um padrão comportamental que apresenta uma relação um para muitos entre os objetos. Assim, quando um objeto altera o seu estado, os objetos dependentes serão notificados, informados os avisados e atualizados de forma automaticamente. O padrão possibilita que os objetos sejam avisados da mudança de estado de outros eventos ocorrendo em outros objetos. Uma das principais características dele é que ele diminui o acoplamento. Ele mantém a consistência entre objetos relacionados sem criar um código fortemente acoplado. Ele também é conhecido pelo Publish Subscribe e o Dependentes. Quando aplicar o padrão Observer? Quando há uma modificação de estado de um objeto que implica a modificação de outro objeto. Bem, quando você também quer notificar um objeto sem que você tenha que alterar outra classe. Também quando a abstração possui 2 aspectos e eles forem dependentes um do outro. Para não reduzir a reusabilidade das classes, é importante buscar as alternativas que consistem em não tornar as classes fortemente acopladas. O Observer, por sua vez, estabelecer esses relacionamentos. E também, como já foi dito, ele é para deixar o acoplamento baixo. O padrão Observer apresenta diversas variações, porém existe uma premissa básica de padrão, que envolve dois objetos, o sujeito e o observador. O observador é o objeto responsável pela exibição de dados para o usuário, e o sujeito representa uma abstração do negócio que é criado com base no requisito do sistema. Como podemos ver no diagrama, temos o sujeito completo, o observador e o observador concreto. O sujeito, ele conhece o seu observador e provê uma interface para adicionar e remover os observadores, ou o que ocorre de acordo com o que você necessitar. O Observer, ele define uma interface de atualizar, ou seja, sempre que houver uma alteração, que seja, nesse caso, de anexar ou desanexar, ele que vai atualizar e vai deixar que os outros também fiquem sabendo que isso ocorreu. O sujeito concreto, ele armazena o estado de interesse para os objetos do observador concreto. Ele envia uma notificação aos observadores quando o estado mudar. O sujeito concreto ele vai dar o estado do sujeito, ele que vai pegar o estado do que vai ser modificado mais para frente. E o observador concreto vai implementar a interface e tratar das notificações. Vamos às vantagens em usar o padrão Observer. Ele permite um acoplamento mínimo entre o sujeito e o observador. Ele pode reutilizar sujeitos sem reutilizar os observadores e vice-versa.
Os observadores podem ser adicionados sem modificar o sujeito. Todo sujeito conhece a sua lista de observadores. O sujeito não precisa conhecer a classe concreta de um observador. Apenas cada observador implementa a interface update. Ou seja, o update vem a ser a mais importante nesse caso. O sujeito observador pode pertencer a diferentes camadas de abstração. Imagine um sistema de correios. Todos os dias o carteiro lhe traz suas cartas e encomendas, fazendo assim que você não tenha que ir até lá. Esse serviço tem a mesma função que o Observer. Ele faz a interação entre os correios e você. Caso você queira deixar de receber esses serviços, o correio ainda estará lá para quando você quiser assinar novamente, assim como te notificar de novidades e avisar ambas as partes de que a carta foi entregue ao destinatário correto. Aqui usaremos um exemplo parecido com revistas. Teremos 5 classes. 2 são as revistas, que serão assinadas, 2 assinantes, que assinarão esse serviço, e uma classe teste que fará rodar o programa. As classes Observable e Observer não vão ser criadas, uma vez que o Java possui elas como uma biblioteca e apenas o import basta para fazer elas funcionar. As revistas vão possuir apenas os construtores, tanto em época quanto em veja, que são os exemplos que usaremos. Vamos ver os getters e os setters nelas. Essas classes implementam a classe Observer, que vai fazer a conexão com os métodos setChanged, que atualizará o estado dos objetos, e notifyObservers, que vai notificar todas as classes que estão sendo observadas quando essa atualização ocorrer. Os assinantes, teremos 2 nesse exemplo, como já foi dito. Eles são as classes que vão ser observadas. Nelas haverá a instância da revista. Os assinantes são as classes observadas. Nelas haverá a instância da revista, de qual eles escolheram assinar, assim como vai ter um método de update. E ela também vai exibir, o sistema quando alguma edição nova chegar da revista. A classe teste é a classe main do programa. Ela que vai fazer o programa funcionar. Ela instancia todas as classes que citamos: veja, época, assinante 1 e assinante 2. Agora vamos rodar o programa. Aqui colocamos o número da edição da revista que ela vai ser escrita para os assinantes. Ela é como se fosse um controle de quantas edições você já recebeu. Aqui colocaremos, no caso, a edição 2. E vamos fazer novamente porque uma vai ser dedicada para Veja e outra vai ser dedicada para Época. Essa vai ser a 4ª edição. E é assim que sairá. No caso, colocamos atenção, já chegou mais uma edição da revista Veja, ou no caso, revista Época. Essa seria a notificação que chegaria aos assinantes. Vamos ver no diagrama como que isso ficaria, mais ou menos. Aqui no diagrama de classes, podemos ver mais claro os métodos que elas implementam e os atributos, que no caso só as revistas têm. Cada uma dessas revistas possui independência com seu assinante e também as superclasses. A Veja e Época herdam o Observable e o assinante 1 e assinante 2 implementam o Observer. É isto.